E aí, fanático, muito obrigado por sua presença aqui mais uma vez. E se você ainda não é inscrito, o botão está aí do lado. No vídeo de hoje vamos falar sobre o atacante Gustavo, que está emprestado para o Internacional. Vamos falar também sobre o meio-campista Luan, que entre críticas e o carinho da torcida tem sido o jogador mais perigoso do ataque do Timão. Ronaldo Fenômeno e algumas de suas facetas. Vamos falar também do recorde estabelecido pelos treinadores do Timão. Tudo isso e muito mais. Então já se inscreve aí no canal para não perder nenhum lance, deixe também aquele like maroto e bora para o vídeo. Em fevereiro deste ano, o Timão oficializou o empréstimo do atacante Gustavo ao Internacional até o final da temporada. A opção aconteceu depois do atacante não ter conseguido convencer Thiago Nunes, sendo o primeiro jogador a deixar a equipe depois da eliminação da Libertadores. Em entrevista ao Show dos Esportes, Rodrigo Caetano, diretor executivo do Internacional, revelou que o clube gaúcho busca renovar empréstimos para garantir a manutenção do elenco caso a temporada se estenda por conta da pandemia. No pacote, o dirigente incluiu o atacante corintiano. Além do empréstimo firmado no início deste ano, o Internacional comprou 15% dos direitos de Gustavo por cerca de R$1,5 milhão, conforme a apuração do site do Meu Timão na época. Naquela época, Thiago Nunes contava com 2 nomes para a posição ocupada por Gustavo. Mesmo com a saída de Wagner Love, o retorno de Gustavo não deve interessar ao Timão, já que, no momento, o clube trabalha para garantir o retorno de Jô. O atacante tem vínculo com o Alvinegro Paulista até o fim de 2022. Em 69 jogos disputados pelo Timão, o jogador balançou as redes em 15 oportunidades, somadas as 2 passagens que teve pela equipe do Parque São Jorge. O meio-campista Luan, contratação de maior impacto do Alvinegro Paulista nesta temporada, foi criticado por torcedores de arquibancada e redes sociais por sumir em campo durante os jogos do time alvinegro. Aliás, em protesto dos Gaviões da Fiel em frente ao CT Joaquim Grava, um dos cânticos de guerra dizia: "Poxa, cadê o Luan? Ninguém sabe, ninguém viu." No entanto, segundo estatísticas do Fotstats, o camisa 7 é um dos jogadores mais perigosos do Timão, o mais efetivo, aliás, do sistema ofensivo. Luan é o jogador que mais finaliza a gol do elenco corintiano no Campeonato Paulista 2020. São 20 chutes a gol, com 30% de acerto. O ex-meia do Grêmio também é um dos melhores do time na criação de jogadas. Foram 19 assistências para finalizações, média de 2,1 por jogo. Luan só perde para o lateral direito Fagner, que lidera o quesito entre todos os atletas da competição, inclusive, com 23 assistências para finalizações, média de 2,6 por jogo. Luan, no entanto, precisa melhorar em relação aos passes. São 318 errados contra 284 corretos. O camisa 7 não possui nenhuma assistência para gol, mas não pode ser condenado, já que até o técnico Thiago Nunes admitiu que o erro de finalizações é o principal defeito do Corinthians nesta temporada. Na maioria dos jogos em 2020, o Alvinegro dominou o adversário, mas não conseguiu reverter as jogadas em gol. Luan teve estreia que deixou todos os corintianos empolgados. O meia marcou 2 belos gols contra o New York City por 2-1, em Orlando, pela Florida Cup. O camisa 7 fez seu primeiro gol em cobrança de falta, encobrindo a barreira e acertando o ângulo direito do goleiro, e o segundo após driblar o marcador e finalizar por baixo em chute de fora da área. O meia foi responsável por armar o time na maioria das jogadas, com enfiadas de bola e invertidas de jogo, além de mostrar seu repertório de dribles e ótimo controle de bola. No entanto, Luan não se destacou em nenhum jogo do Timão na temporada. Mas, vale ressaltar que ele foi um dos melhores do time no jogo mais importante do ano até o momento, na vitória contra o Guarani, do Paraguai, por 2-1, na Arena, pelo jogo de volta da pré-Libertadores. Na ocasião, Luan fez um gol e participou diretamente do segundo ao lançar Love, que tocou para Bozelli balançar as redes.
Além disso, o camisa 7 deixou o Love mais uma vez na cara do gol e quase marcou um belo gol de falta na segunda etapa. A bola acertou a rede do lado de fora. Autor do último gol do Arena, em Itaquera, no empate em 1-1 com o Ituano, pelo Campeonato Paulista, em 15 de março, Luan Corintiano Roxo diz estar com saudades da fiel torcida. O jogador segue a preparação doméstica focado no retorno do futebol. E aí, fanático, comente aí se você está com saudades de ver o Luan atuar com a camisa do Todo-Poderoso das Galáxias. A passagem de Ronaldo no Corinthians não foi muito longa, mas nem por isso deixou de ser marcante na história do clube. Ronaldo Fenômeno foi um dos maiores atacantes da história do futebol moderno, considerado por muitos como um dos mais habilidosos pós-Pelé. No total, foram 414 gols em 616 jogos, 2 Copas do Mundo e troféus conquistados na Espanha, Holanda, Itália e Brasil. Tudo isso ainda convivendo com lesões graves que lhe tiraram pelo menos uns 3 anos de alto nível no futebol. Extremamente decisivo, Ronaldo era uma máquina dentro de campo. Então, o que o tornava tão diferente dos outros atacantes? Que habilidades o destacavam durante sua carreira? A principal habilidade de Ronaldo Fenômeno era sua capacidade de alcançar muita velocidade em um curto espaço. Suas arrancadas o colocavam muito à frente dos zagueiros na disputa da bola. Além disso, a consistência física forte tornava difícil derrubá-lo para os marcadores. Recentemente, o jornal Marca, da Espanha, colocou o vigor físico de Ronaldo como um dos elementos para a criação do atacante perfeito, que também contava com a perna esquerda de Messi e a determinação psicológica de Cristiano. Ronaldo utilizava muito de sua técnica para bater na bola, criando um efeito que tornava o movimento rápido e forte, principalmente na fase final de chegada ao goleiro. Assim, o seu chute enganava o defensor, já que parecia muito mais fraco do que de fato era. Ronaldo tinha uma técnica muito apurada que não o fazia necessitar de tantos chutes para marcar. O Fenômeno conseguia aproveitar bem as poucas chances que tivesse ao longo da partida, batendo na bola muito consciente da trajetória e do direcionamento da finalização. Assim, é normal vê-lo balançado às redes no cantinho, no ângulo ou apenas no contrapé do goleiro. O ex-atacante não precisava correr na área de um lado para o outro. Pelo contrário, sabia exatamente como se posicionar para receber a bola. Dessa maneira, em sua passagem pelo Corinthians, mesmo com uma forma física ruim, o jogador conseguia se destacar. Um bom exemplo é o jogo contra o São Paulo, pela semifinal do Paulistão 2009. Quando Christian lançou para Ronaldo, que estava um pouco à frente do meio de campo, o zagueiro São Paulino estava ao seu lado. E mesmo com alguns quilos a mais e chamado de jogador pelos críticos, o Fenômeno deixou o camisa 4 para trás e tocou na saída do goleiro Bosco para marcar o segundo gol e confirmar a classificação da equipe para a final do Paulistão. Um dado curioso foi que o camisa 9 atingiu durante essa arrancada 36 km por hora. No Todo-Poderoso das Galáxias, Ronaldo foi campeão paulista e da Copa do Brasil, marcando 35 gols em 69 jogos pelo clube. Portanto, a única notícia que salvaria meu 2020 é a que Ronaldo está vindo assumir a presidência do Timão. Não fique de fora, fanático. Já confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado. Aqui você tem as notícias mais relevantes e sem sensacionalismo todos os dias. Não esquece de ir conhecer nosso site oficial. Lá tem tudo para você ficar cada vez mais atualizado sobre o Timão e o mundo. Já aproveita e deixa aquele like maroto e bora para a sequência. Ao longo dos seus 109 anos, o Timão já foi dirigido por inúmeros técnicos. Entre eles, alguns entraram para a história do clube, proporcionando campanhas vitoriosas que chamaram a atenção do país inteiro. Com isso, o Timão acabou perdendo 4 treinadores para a seleção brasileira ao longo do tempo, tornando-se o clube em que mais vezes passou por isso. O primeiro foi no final de 1998, quando Vanderlei Luxemburgo foi escolhido.
Com o bom futebol que o time paulista ia apresentando naquele ano, a CBF decidiu convidar o comandante ao cargo, ainda em setembro, antes mesmo do Timão ser consagrado campeão nacional. Ele aceitou, mas prosseguiu comandando a equipe alvinegra até o final do ano, que terminou com o segundo título brasileiro do clube. Pelo Brasil, Lucha conquistou a Copa América de 1999 e o Pré-Olímpico de 2000. Após a eliminação das Olimpíadas de 2000 para Camarões, ainda nas quartas de final, ele foi demitido. Em 2003, foi a vez do Parreira deixar o Corinthians para ir comandar a Amarelinha. Ele se destacou no alvinegro após conquistar, em 2002, o Torneio Rio-São Paulo, a Copa do Brasil e o Vice-Campeonato Brasileiro. Na seleção ele venceu a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. A sua demissão veio após a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006. O terceiro caso aconteceu em 2010, quando Mano Menezes, após reerguer o clube do Parque São Jorge, foi convidado para tentar reanimar o Brasil, que vinha de uma eliminação para a Holanda no Mundial da África do Sul. Entretanto, ficou por pouco tempo no cargo, apenas até 2012. Mano Menezes conquistou o Superclássico das Américas em 2011 e 2012. Já em 2016, Tite, um dos técnicos mais vitoriosos do Corinthians, tendo conquistado a Libertadores e o Mundial de 2012, foi pretendido pela CBF e aceitou deixar o time paulista. Apesar do fracasso na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, ele permanece no comando até hoje. E tudo que eu espero é que quando ele do comando da seleção brasileira, todas as portas e janelas do Todo-Poderoso das Galáxias estejam abertas para receber o maior treinador que o Timão já teve. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Valeu, fanático! Espero ter colaborado nesse dia tão frio e escuro de quarentena. Não seja egoísta, compartilhe esse e outros vídeos, fazendo o outro fanático feliz. Notícias, memes, stories, tudo para você ficar por dentro das novidades do Todo-Poderoso das Galáxias. Siga nossas mídias sociais. Valeu, fiel! E vai, Corinthians!